Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. O galo ainda nem tinha cantado quando o silêncio da fazenda já pesava. 12 anos. 12 anos que eu acordava sem voz nenhuma, além do vento batendo nas telhas. O colchão range quando me levanto. O mesmo som de sempre. As botas estão no mesmo canto, com a mesma lama de ontem ainda grudada na sola. A rotina é o que me mantém vivo, ou pelo menos é o que me mantém andando. Tirar leite, cuidar dos porcos, varrer o terreiro, consertar cerca. Tudo repetido no mesmo compasso, para não ouvir o vazio dentro da casa. Porque quando a gente para, o silêncio grita, e eu não aguento mais esse grito. Saio para o terreiro quando o céu ainda está cinza, aquele cinza que anuncia calor bravo. As cigarras já começam seu canto estridente, como se quisessem furar o dia antes dele nascer. O cheiro de terra seca sobe do chão rachado. Faz 3 semanas sem chuva. O pasto está amarelo, quebradiço. As vacas mugem longe, reclamando da sede que eu também sinto só de olhar. Puxo água do poço. A corda está áspera, gasta. A roldana geme. Cada movimento é pesado, mecânico. Não penso mais no que faço. As mãos sabem sozinhas. Enchem o coxo, jogam milho para os porcos, verificam a porteira. Tudo automático, tudo morto por dentro. O sol começa a rachar o chão quando termino a primeira volta. Volto para casa, acendo o fogão a lenha, preparo café preto, forte, sem açúcar. Bebo olhando pela janela da cozinha, vendo o mesmo horizonte de sempre. As mesmas árvores tortas, o mesmo capim seco, a mesma solidão enorme que engole tudo. Ela costumava fazer café com açúcar. Dizia que o meu jeito era café de gente triste. Eu ria, tomava assim mesmo. Hoje tomo porque não lembro mais do gosto de outra coisa. Não lembro mais do gosto de nada. Lavo a caneca. Coloco no mesmo lugar. Pego o chapéu. Saio de novo. A cerca do pasto alto está caída. Vi ontem, mas deixei para hoje. Sempre deixo alguma coisa para hoje. Senão os dias ficam curtos demais, e aí sobra tempo para pensar. Pensar é perigoso. Pensar traz de volta o que eu passei 12 anos tentando enterrar. Caminho devagar pela trilha que corta a propriedade. O capim arranha as calças. O sol já está alto, violento. Queima a nuca, queima os ombros. O suor desce pelas costas. Tem gosto de sal e cansaço. Meus joelhos doem. Não doíam antes. Mas antes eu não estava sozinho. Chego na cerca. Está pior do que eu pensava. 3 mourões podres, arame arrebentado. Vai dar trabalho. Vou precisar buscar madeira nova, pregos, arame. Vou precisar do dia inteiro. Fico ali parado, olhando o estrago, respirando fundo. O coração aperta. Não é pela cerca, é por tudo. Volto para buscar ferramenta. Passo pela casa. Olho sem querer para a varanda. A cadeira de balanço ainda está lá. Parada. Ninguém balança ela faz 12 anos. Mas eu não tiro. Não consigo. Porque tirar seria aceitar. E eu ainda não aceitei. Pego martelo, alicate, arame novo, coloco tudo no ombro. O peso é bom. Peso no corpo distrai o peso na alma. Volto pro pasto. O sol agora está a pino. O calor ondula no ar. Tudo treme, até eu. Trabalho em silêncio. Arranco os mourões velhos. A madeira está mole, comida por dentro, igual a mim. Por fora ainda aguenta, mas por dentro já era. Cavo os buracos novos. A terra está dura, ressecada. Cada martelada ecoa no vazio. Cada prego que entorto vira xingamento, mas eu continuo. Sempre continuo. As horas passam devagar. O sol vai descendo. Finalmente termino. A cerca está de pé de novo, firme, segura, pelo menos por enquanto. Limpo o suor com a manga da camisa. Respiro fundo. Sinto o corpo doer inteiro. É bom sentir. Dor do corpo é mais fácil que dor da alma. Começo a voltar. O dia está morrendo.
O céu ganha aquele tom alaranjado que eu sempre achei bonito, mas que agora só me deixa triste. Porque fim de tarde, era a hora que ela sentava na varanda, era a hora que a gente ficava quieto, só olhando o sol descer. Não precisava falar nada, só estar junto já bastava. A trilha de volta passa perto da curva. Aquela curva conhecida, a uns 300 metros da antiga serraria que fechou faz tempo. Ninguém passa por lá. O mato tomou conta. As tábuas apodreceram. Só ficou a estrutura, como um esqueleto abandonado. Mas hoje tem algo diferente. Não sei dizer o quê. Só sinto um incômodo, uma tensão no ar, como se o silêncio estivesse mais pesado ali. Paro, olho, não vejo nada de errado, mas alguma coisa não está certa. O vento mudou, trago um cheiro estranho. Não é cheiro de mato, não é cheiro de bicho morto, é outra coisa, algo que não devia estar ali. O coração acelera sem motivo. Fico parado, esperando entender. Mas não vem explicação, só vem o pressentimento. Aquele arrepio de nuca que diz que algo mudou, que algo vai acontecer. Desvio o olhar, aperto o passo. Volto para casa sem olhar para trás, mas o incômodo vem junto. Gruda na pele igual suor, igual medo. Chego na varanda, sento, acendo um cigarro. A fumaça sobe lenta, se mistura com o alaranjado do céu. As cigarras gritam, o galo canta fora de hora. Tudo parece normal, mas não é. Alguma coisa mudou. E eu não sei se estou pronto para o que vem. A noite chega devagar, mas quando chega, chega pesada. Acendo o lampião na varanda. A luz amarela tremula, desenha sombras na madeira gasta. Preparo um prato simples, arroz, feijão, um pedaço de carne seca, como sem fome, só porque o corpo precisa. O silêncio da cozinha é ensurdecedor. Lavo o prato, sempre lavo. Ela me ensinou que louça suja atrai tristeza. Eu ria dessa frase. Hoje acredito. Deixo tudo no lugar, seco, arrumado, como se alguém fosse fiscalizar, como se alguém ligasse. Volto para a varanda com a garrafa de cachaça. Não bebo para esquecer. Bebo para aguentar lembrar. Tem diferença. Uma dose queima a garganta. A segunda queima menos. A terceira quase nem sinto. As estrelas estão claras hoje. Céu limpo, sem nuvem. Luna crescente, fina como unha. O mato respira na escuridão. Grilos, sapos, alguma coruja distante. Sons que antes me acalmavam. Hoje só aumentam o vazio. Fecho os olhos. Não queria, mas fecho. E quando fecho, ela volta. Sempre volta. Maria. O nome que eu não falo há 12 anos, mas que repito todo dia por dentro. Maria de vestido florido, rindo na cozinha. Maria com as mãos na massa, preparando pão. Maria na varanda, costurando à tarde. Maria na cama, dormindo de lado, com o cabelo espalhado no travesseiro. Maria no hospital. Abro os olhos. Respiro fundo. Tomo mais um gole. O peito aperta. Sempre aperta. Quando a memória vem sem aviso. Ela adoeceu rápido. Coisa de 3 meses. Começou com cansaço. Depois veio a febre. Depois a dor. Levei no médico da cidade. Ele disse que era grave, que precisava de tratamento longe, mas não tinha dinheiro. Não tinha tempo. Não tinha nada. Vi ela definhar na minha frente. Vi a luz dos olhos dela se apagar aos poucos. Segurei a mão dela até o fim, até o último suspiro, até o corpo esfriar. Enterrei ela embaixo da mangueira, no alto da propriedade. É o lugar que ela mais gostava. Dizia que de lá dava para ver o mundo inteiro. Não dá. Só dá para ver pasto, cerca e solidão. Mas era o lugar dela. Então foi lá que deixei. Não fiz velório. Não chamei ninguém. Cavei sozinho. Rezei sozinho. Chorei sozinho. E quando acabou, voltei para casa e continuei a rotina, porque não sabia fazer outra coisa. Os primeiros meses foram os piores. Eu esperava ela entrar pela porta. Esperava ouvir a voz dela chamando para almoço.
Esperava sentir o cheiro de café que ela fazia todo dia, mas não vinha nada, só silêncio. Depois aprendi a viver com o silêncio, aprendi a acordar sem esperar, aprendi a comer sozinho, dormir sozinho, trabalhar sozinho. Aprendi que dor não passa, só acostuma, vira parte da gente. Vira um segundo coração batendo errado dentro do peito. 12 anos. Parece pouco quando falo assim. Mas quando vivo, dia após dia, parece uma vida inteira. Várias vidas, todas vazias. Tem gente que diz que eu devia arranjar outra companhia. Dona Lourdes, da venda, já tentou me apresentar a sobrinha dela. Seu Antônio, vizinho de divisa, disse que conhece uma viúva boa de conversa. Eu agradeço. Mas não quero, porque ninguém vai preencher o buraco que Maria deixou. E eu não tenho força para começar de novo. Melhor assim, sozinho, sem precisar fingir que estou inteiro. Tomo mais um gole. A garrafa já está na metade. Amanhã vou acordar com dor de cabeça. Mas amanhã é amanhã. Hoje é hoje. E hoje eu preciso disso. O vento muda de direção. Traz de novo aquele cheiro estranho. O mesmo de mais cedo, na curva da serraria. Não é cheiro de bicho, não é cheiro de mato queimado, é cheiro de gente. Levanto da cadeira, caminho até a beira da varanda. Olho para o escuro. Não vejo nada, mas o cheiro está ali. Fraco, mas está. O coração acelera de novo. Aquele incômodo volta. Aquela sensação de que algo não se encaixa. De que algo invadiu o meu mundo e desorganizou tudo. Fico ali parado, tentando escutar, tentando entender. Mas só ouço os bichos da noite, só sinto o vento, só vejo escuridão. Volto para a cadeira, termino a garrafa, me convenço que é coisa da minha cabeça, que é o cansaço, a solidão, a cachaça, que não tem nada de diferente. Que tudo está como sempre esteve, mas lá no fundo eu sei que não. Algo mudou, algo está errado, ou certo, não sei dizer. Entro para dentro, fecho a porta, deito na cama. O colchão range, o teto está cheio de sombras trêmulas do lampião. Fecho os olhos, tento dormir, mas o sono não vem fácil. Fico pensando na curva, na serraria abandonada, no cheiro estranho, no pressentimento que não me larga. Fico pensando que talvez amanhã eu precise ir até lá, ver o que tem, confirmar que não é nada. Ou descobrir que é tudo. O medo aperta, mas junto com o medo vem outra coisa. Algo que eu não sentia faz tempo. Algo pequeno, quase imperceptível. Curiosidade, vontade de saber, vontade de sair da rotina, nem que seja por um dia. Viro de lado, puxo o lençol, respiro fundo. Amanhã eu vou até lá. Amanhã eu descubro o que mudou e torço para Deus que seja nada. Porque se for alguma coisa, vai mexer com tudo. E eu não sei se aguento mais nada mexendo com a minha vida. Acordo antes do galo cantar. A cabeça pesa como eu sabia que ia pesar. A boca está seca. O corpo inteiro reclama. Levanto mesmo assim. Jogo água no rosto. A água fria espanta um pouco a ressaca, mas não espanta o incômodo que dormi junto. A rotina me chama. Tirar leite, cuidar dos porcos, varrer o terreiro. Faço tudo no automático, com a cabeça longe. O sol já está subindo quando termino a primeira volta. O calor começa cedo hoje. Vai ser um dia bravo. Pego a enxada e vou para o pasto. Preciso limpar o mato que está crescendo perto da cerca de divisa. É trabalho pesado, mas é o tipo de trabalho que não deixa a cabeça pensar. E hoje eu preciso disso. A cerca de divisa separa minha terra da propriedade do Josias. Homem que eu não gosto. Nunca gostei. Tem um jeito torto de ser, um jeito que não me desce. Ele comprou a terra há uns 5 anos, depois que o velho dono morreu. Desde então, planta mandioca, só mandioca. Diz que vende para a farinheira da cidade. Chego perto da cerca. O sol já está alto, violento. O suor desce pelas costas. Começo a cortar o mato com golpes secos. A enxada bate na terra dura. O barulho ecoa no silêncio. E então eu escuto.
Não é o mato, não é bicho, é voz humana, voz de homem gritando, vinda do outro lado da cerca. Paro, levanto a cabeça, olho. Do outro lado, no talhão de mandioca do Josias, tem gente trabalhando. Vejo as costas curvadas, os braços se movendo, e vejo ele, Josias, de chapéu amassado, andando entre as fileiras, gritando. Mais rápido, só almoça quem produzir. A voz dele é grossa, raivosa, voz de quem manda e não aceita não. Aproximo da cerca, devagar, sem fazer barulho. Fico atrás de uma moita, observando. E aí eu vejo ela, uma mulher jovem, magra demais, vestido rasgado, sujo de terra. Ela está de joelhos no chão, arrancando mandioca com as próprias mãos. As unhas cheias de terra, os dedos sangrando. E a barriga, Deus do céu, a barriga enorme, pesada, balançando a cada movimento. O coração aperta no peito. Fico paralisado, olhando. Não consigo desviar os olhos. Ela puxa uma raiz. A mandioca não sai fácil. Ela puxa de novo, com força. O corpo inteiro se inclina. A barriga quase encosta no chão. Ela geme baixinho, de esforço e dor. A perna dela está enfaixada. Um pano sujo, manchado de sangue. Sangue fresco que ainda vaza. Ela consegue arrancar a mandioca. Joga no cesto ao lado. Respira fundo. O suor desce pelo rosto. Mistura com lágrimas que ela tenta esconder. Mas eu vejo tudo. Josias se aproxima dela, para ao lado. Olha o cesto, chuta. Só isso? Ele grita. Tá achando que aqui é hotel? Ela abaixa a cabeça. Não responde. Só abaixa a cabeça e volta a cavar. Minhas mãos apertam a enxada. O sangue ferve. Sinto a raiva subir do estômago, queimar a garganta. Ela tenta se levantar. Pega o jacá cheio de mandioca. É pesado demais. Ela cambaleia. A perna cede. Ela cai de joelhos. O jacá cai junto, espalhando mandioca no chão. Josias vem até ela. Levanta o braço. Tem um facão na mão. Levanta, ele grita. Junta tudo e volta para o trabalho. Ela tenta de novo, mas o corpo não aguenta. A barriga pesa, a perna sangra, ela desaba. Não penso, só ajo. Largo a enxada, pulo a cerca, atravesso o talhão em passadas largas, chego perto deles. Josias se vira surpreso. O que você quer aqui? Ele pergunta ríspido. O serviço dela acabou. Minha voz sai firme, mais firme do que eu esperava. Josias ri, um riso curto, debochado. Ela trabalha para mim. Tem dívida, tem teto. Enquanto não pagar, trabalha. Olho para ela, ela está no chão, encolhida, tremendo. Os olhos dela encontram os meus. Olhos fundos, cheios de medo e cansaço. Olhos que pedem socorro sem falar nada. Ela não vai trabalhar mais. Falo. Não assim, não grávida, não ferida. Josias dá um passo à frente. Ergue o facão. Não para mim, só para mostrar que tem. Você não manda aqui. Eu não mando. Concordo. Mas se você encostar nela de novo, quem vai precisar de ajuda é você. Ele me mede, olha nos meus olhos, tenta achar medo. Não acha, porque não tem, só tem raiva. Raiva de anos guardada, raiva que finalmente achou um lugar para sair. Josias recua, baixa o facão, cospe no chão. Leva ela então. Mais uma boca inútil. Mas não vem me cobrar depois quando ela sumir com suas coisas. Não respondo, só me abaixo. Estendo a mão para ela. Vem, falo baixinho. Vem comigo. Ela hesita. Olha para mim. Olha para Josias. Olha para o talhão. Como se estivesse escolhendo entre dois infernos. Ninguém vai te machucar, falo. E pela primeira vez em 12 anos, sinto que estou falando a verdade sobre alguma coisa. Ela pega minha mão. A mão dela está trêmula, gelada, mesmo com o calor. Ajudo ela a se levantar. O corpo dela é leve demais. Só osso, barriga e medo. Seguro firme. Começo a caminhar. Ela se apoia em mim, arrastando a perna ferida. Passamos por Josias. Ele não fala nada, só nos olha com desprezo. Atravessamos o talhão.
Pulamos a cerca de volta para minha propriedade. Cada passo é uma luta para ela, mas ela não reclama, só segue, passo a passo. O sol está a pino agora, o calor é insuportável. Ela tropeça, seguro antes de cair. Sinto o corpo dela tremer, sinto o medo ainda colado nela. Vai dar certo. Falo, não sei se acredito, mas falo. Vai dar certo. Ela não responde, só continua andando, e eu ao lado dela, segurando, ajudando, sem saber direito o que estou fazendo, sem saber direito no que estou me metendo. Só sei que não podia ter deixado ela lá, não podia ter virado as costas, porque se eu tivesse virado, ia ser como virar as costas para mim mesmo, para tudo que Maria me ensinou, para tudo que eu prometi ser. 12 anos depois, pela primeira vez, estou cumprindo essa promessa e tenho medo do que isso vai significar. O caminho de volta parece mais longo do que nunca. Cada passo é uma eternidade. Ela se arrasta ao meu lado, apoiada no meu braço, tremendo. O suor dela molha minha camisa. Sinto o peso do corpo dela, leve demais para alguém que carrega outra vida dentro. O sol está impiedoso agora, meio-dia passado. O calor sobe do chão em ondas que distorcem tudo. As cigarras gritam tão alto que parecem estar dentro da minha cabeça. O ar é espesso, difícil de respirar. Ou talvez seja só o aperto no peito que não passa. Quanto falta? Ela pergunta. A voz é fraca, quase um sussurro. Pouco. Minto. Ainda falta bastante. Mas ela precisa de esperança, precisa de algo para segurar. Ela tropeça numa pedra, o corpo desaba, seguro firme antes que ela caia. Sinto o tremor que percorre ela inteira. Não é só de cansaço, é de medo, de dor, de tudo acumulado que um corpo não aguenta mais carregar. Desculpa, ela diz. Desculpa dar trabalho. As palavras me acertam como soco. Desculpa, ela está pedindo desculpa por estar sofrendo, por estar precisando de ajuda. Como se ter ferido, estar grávida e exausta fosse culpa dela. Não pede desculpa. Falo, mais ríspido do que pretendia. Respiro fundo, tento de novo. Você não tem culpa de nada. Nada disso é culpa sua. Ela não responde, só baixa a cabeça e continua andando. Mas eu vejo que ela não acredita. Vejo que carrega uma culpa que não é dela. Uma culpa que alguém enfiou dentro dela e ela aceitou como verdade. Passamos pela porteira do pasto. As vacas levantam a cabeça curiosas. Nunca viram outra pessoa por aqui além de mim. Uma delas muge, longa e triste, como se sentisse que algo mudou, como se o ar estivesse diferente. A casa aparece ao longe, pequena, simples, com as paredes descascadas e o telhado manchado de tempo. Não é grande coisa, nunca foi, mas é abrigo, é teto, é segurança. E nesse momento, olhando para ela ao meu lado, percebo que isso é mais do que ela teve em muito tempo. Ali, aponto com o queixo. É ali. Ela olha. Os olhos dela ficam úmidos. Não sei se de alívio ou de medo. Talvez os dois. Talvez ela nem saiba mais diferenciar. Subo os 3 degraus da varanda. Ela sobe com dificuldade. A perna ferida mal aguenta o peso. Abro a porta. O cheiro de casa fechada, de mofo e solidão, me recebe. Faz tanto tempo que ninguém além de mim entra aqui que o ar parece ter esquecido como receber gente. Entre, falo. Pode entrar. Ela hesita na soleira. Olha para dentro. Olha para mim. Como se esperasse que fosse uma armadilha. Como se esperasse que eu mudasse de ideia e a jogasse de volta para o talhão. Entra. Repito, mais suave dessa vez. Você está segura aqui. Ela entra devagar. Cada passo calculado, medido. Olha em volta com olhos arregalados. A sala simples, a cozinha ao fundo, a mesa de madeira velha, as cadeiras desemparelhadas. Tudo antigo, gasto, mas limpo. Sempre mantive limpo. Maria não tolerava sujeira. Senta. Aponto para a cadeira. Preciso ver essa perna. Ela senta com cuidado,
como se a cadeira fosse quebrar. O corpo dela afunda, relaxa um pouco. Pela primeira vez desde que a encontrei, vejo os ombros dela cederem. Não muito, só um pouco. O suficiente para mostrar que o corpo estava no limite. Ajoelho na frente dela. Ela se encolhe, instintiva. Levanto as mãos, mostrando que não vou machucá-la. Só vou olhar o ferimento. Explico. Vou tirar esse pano e limpar direito. Vai doer um pouco, mas precisa ser feito. Ela faz que sim com a cabeça. Morde o lábio. Prepara para o que vem. Puxo o pano sujo que envolve a perna dela. Está grudado no sangue seco. Ela geme, aperta os braços da cadeira. Eu puxo devagar, com cuidado. Quando o pano sai, o ferimento aparece. Deus do céu, é pior do que eu pensava. Um corte fundo na panturrilha já inflamado, com as bordas inchadas e vermelhas. Deve ter uns 3, 4 dias. Não foi tratado. Não foi limpo. Só enrolaram um pano sujo e mandaram ela continuar trabalhando. A raiva volta. Queima no peito. Aquele maldito, aquele desgraçado. Como aconteceu? Pergunto, tentando manter a voz calma. Facão. Ela responde. A voz é um fio. Escorregou quando estava cortando rama. Ele disse que eu era descuidada, que a culpa era minha. Claro que disse. Claro que jogou a culpa nela. Levanto, vou até a cozinha. Pego a bacia velha, encho de água. Coloco para esquentar no fogão a lenha. Acendo o fogo com gravetos secos. As chamas sobem, crepitam. O cheiro de fumaça invade a cozinha. Enquanto a água esquenta, procuro o sabão. Está no mesmo lugar de sempre. Pego também um pano limpo guardado no armário. Não uso faz tempo. Não tenho motivo para usar. Mas está lá, dobrado, esperando. Volto com tudo. A água está morna, boa para limpar sem machucar mais. Ajoelho de novo. Molho o pano, passo o sabão. Vai arder. Aviso. Mas precisa limpar a sujeira, senão infecciona pior. Ela aperta os olhos. Faz que sim. Se prepara. Passo o pano no ferimento. Ela geme, mas não grita. Morde o lábio com força. Vejo uma lágrima descer. Ela limpa rápido, como se não quisesse que eu visse. Limpo com cuidado. Tiro a terra grudada, o sangue seco, a sujeira acumulada. A água da bacia vai ficando escura, imunda. Troco 2 vezes até a água sair limpa. O ferimento agora está exposto, vermelho, dolorido, mas limpo. Pego o pano limpo, enrolo com cuidado na perna dela. Não aperto muito, só o suficiente para proteger. Ela solta o ar que estava segurando. Pronto, falo. Vai sarar. Só precisa de descanso e cuidado. Ela me olha e pela primeira vez vejo algo diferente nos olhos dela. Não é bem gratidão. É mais parecido com surpresa. Como se não acreditasse que alguém pudesse cuidar dela sem querer nada em troca. Por que está fazendo isso? Ela pergunta. A pergunta sai carregada de desconfiança e confusão. Fico sem resposta por um momento. Por que estou fazendo isso? Não sei direito. Só sei que não podia não fazer. Porque é o certo, respondo. E é a verdade mais simples que consigo. Ela baixa os olhos. As mãos descansam na barriga enorme. Pela primeira vez, vejo ela tocar a barriga com delicadeza. Como se estivesse reconhecendo que tem algo ali. Algo vivo. Você deve estar com fome. Falo, levantando. Vou preparar comida. Não precisa. Ela diz rápido. Não quero dar trabalho. Você já disse isso. Respondo. E eu já disse que não é trabalho. Você vai comer. Precisa comer. Por você e pelo bebê. Ela fica quieta. Não discute mais, só assente, fraca. Vou para a cozinha, abro a despensa, tem arroz, feijão, um pedaço de carne seca. Não é luxo, mas é comida, é sustento. Começo a preparar. Lavo o arroz, coloco para cozinhar, ponho o feijão no fogo. Corto a carne em pedaços pequenos, jogo na panela com água. Enquanto cozinha, fico olhando pela janela. O sol começa a descer, mas ainda está forte. O calor não dá trégua. Penso no que aconteceu hoje. Penso no que eu fiz.
Penso no que isso significa. Eu trouxe uma estranha para dentro de casa. Uma mulher grávida, ferida, fugindo de um homem perigoso. Não sei o nome dela, não sei a história dela, não sei nada. E mesmo assim, ela está aqui, na minha cozinha, na minha casa, no meu mundo fechado que eu passei 12 anos protegendo de qualquer invasão. O medo aperta, mas junto com o medo vem outra coisa. Algo que eu não sentia faz tanto tempo que nem reconheço direito. Algo parecido com propósito. Como se pela primeira vez em 12 anos eu tivesse uma razão para estar vivo, além de apenas não morrer. A comida fica pronta. O cheiro enche a casa. Cheiro de comida quente, caseira. Faz tempo que a casa não tem esse cheiro. Faz tempo que eu não cozinho para ninguém além de mim. E eu mal cozinho direito para mim. Preparo um prato, encho bem. Arroz, feijão, carne, levo para a sala. Coloco na frente dela. Come, falo. Devagar. Não precisa ter pressa. Ela olha para o prato. Os olhos enchem de lágrima de novo. Ela pega o garfo. A mão treme. Leva a primeira garfada à boca. Mastiga devagar, como se tivesse esquecido o sabor de comida de verdade. E então ela chora. Chora enquanto come. Lágrimas silenciosas que caem no prato se misturam com o arroz. Ela não para de comer. Continua entre soluços abafados e bocados grandes. Fico ali parado, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. Nunca fui bom com a emoção dos outros. Nunca soube como consolar. Maria era quem sabia. Ela tinha o jeito certo, as palavras certas. Eu só tinha silêncio e trabalho duro. Mas agora, vendo essa moça chorando na minha frente, comendo como se fosse a última refeição do mundo, eu sinto algo se mexer dentro de mim. Algo que estava morto, ou pelo menos dormindo. Sento na outra cadeira. Fico em silêncio, só observando, só estando ali. Às vezes é o que a gente pode fazer, só estar. Ela termina o prato, limpa a boca com as costas da mão, respira fundo, olha para mim. Obrigada, ela diz, e dessa vez a palavra sai diferente, sai cheia de significado. De nada, respondo. Silêncio. Como você se chama? Pergunto. Ela hesita, como se o nome fosse algo perigoso de revelar, como se dar o nome fosse entregar um pedaço de si mesma. Ana, ela diz finalmente. Meu nome é Ana. Eu sou João. Me apresento. E você vai ficar aqui até melhorar, até a perna sarar, até o bebê nascer, se for preciso. Os olhos dela se arregalam. Não posso, ela diz. Não posso ficar. Ele vai vir procurar, ele não vai fazer nada. Corto firme. Se ele aparecer aqui, vai ter que passar por cima de mim primeiro. E eu garanto que ele não vai querer isso. Ana me olha. Procura mentira, procura falsidade. Não acha? Porque não tem. Eu falei sério, cada palavra. Por quê? Ela pergunta de novo. Por que está fazendo isso por mim? Respiro fundo. Penso na resposta. Penso em Maria. Penso nos 12 anos de vazio. Penso em tudo que eu guardei, trancei, enterrei, porque tem coisas que a gente não pode deixar passar. Falo. Tem coisas que, se a gente vira as costas, a gente perde um pedaço de si mesmo. E eu já perdi muita coisa. Não vou perder mais. Ana baixa os olhos. As mãos voltam para a barriga. Ela acaricia devagar, pensativa. Eu não sinto nada. Ela confessa, a voz quebrada. Pelo bebê. Não sinto nada. E isso me apavora. As palavras me pegam de surpresa. Não esperava essa confissão. Não esperava essa honestidade crua. Às vezes o coração demora para abrir a comporta. Falo, procurando as palavras certas. Amor também precisa de tempo para nascer. Não nasce só porque deve. Nasce quando está pronto. Ela me olha. Uma olhada longa, profunda, como se estivesse vendo algo em mim que eu mesmo não vejo. Você perdeu alguém, ela diz. Não é pergunta. É afirmação. Meu corpo enrijece. Não esperava isso. Não queria falar sobre isso. Mas Ana está me olhando, esperando.
E, de alguma forma, depois de tudo que ela me contou, parece justo que eu conte também. Minha esposa. Falo. A voz sai rouca. 12 anos atrás, ela adoeceu. Não teve jeito. Sinto muito, Ana diz, e parece sincero. Eu também, respondo. Silêncio de novo. Mas dessa vez é um silêncio diferente. Não é vazio, é cheio, cheio de compreensão mútua, de dores que se reconhecem. Você deve estar cansada. Falo, mudando de assunto. Tem um quarto ali. Paro. Respiro. Era dela. Mas você pode usar. A cama está limpa, pode descansar. Ana se levanta com dificuldade. Eu ajudo. Levo ela até o quarto. Abro a porta. O quarto está como eu deixei 12 anos atrás. A cama arrumada, a cortina de renda, a cômoda com o espelho. Tudo intocado, preservado como um santuário. Ana entra devagar. Olha em volta com respeito, como se sentisse a presença de quem viveu ali. É bonito, ela diz. Era dela. Repito. Agora é seu. Pelo tempo que precisar. Ela se deita na cama. O corpo relaxa na superfície macia. Os olhos se fecham sozinhos, pesados de cansaço. Em segundos, ela está dormindo. Respiração lenta, profunda, finalmente em paz. Fico na porta observando. E pela primeira vez em 12 anos, o quarto não parece um túmulo. Parece um quarto de novo, um lugar de vida, não de morte. Fecho a porta com cuidado. Volto para a varanda. Sento na cadeira, acendo um cigarro. A fumaça sobe no ar alaranjado do fim de tarde. As cigarras começam a se calar. O dia está terminando. E eu estou diferente. Não sei explicar como. Não sei explicar porquê. Só sei que algo mudou. Algo acordou. A noite cai devagar, trazendo um frescor que alivia a quentura do dia. Fico na varanda até tarde, fumando, pensando. O céu está cheio de estrelas, tantas que parecem pesar. Maria costumava dizer que estrela é alma de gente que já se foi. Eu nunca acreditei muito nisso. Mas hoje, olhando lá para cima, quero acreditar. Quero acreditar que ela está vendo, que ela sabe o que eu fiz hoje. E que ela aprova. Entro para dentro quando o frio começa a doer nos ossos. A casa está silenciosa, mas é um silêncio diferente. Não é mais o silêncio morto de sempre. É um silêncio vivo. Tem alguém respirando no quarto ao lado. Tem presença. Tem vida. Deito na minha cama. O colchão range como sempre. Fecho os olhos. O sono demora, mas quando vem, vem pesado. E pela primeira vez em muito tempo, não sonho com Maria morrendo. Sonho com ela viva, sorrindo, acenando de longe. Como se estivesse dizendo que está tudo bem, que eu fiz certo. Acordo com o galo cantando. A luz do dia entra fraca pela janela. Levanto devagar, com o corpo doído. Não é mais tão jovem quanto era. Cada dia que passa, sinto mais o peso dos anos. Vou até a cozinha. Acendo o fogão. Preparo café. O cheiro invade a casa. Cheiro bom, familiar. Olho para o corredor. A porta do quarto ainda está fechada. Ana deve estar dormindo. Deixo ela dormir. Precisa de descanso. Preparo a mesa. Coloco 2 xícaras. 2. Faz 12 anos que não ponho 2 xícaras na mesa. Faz 12 anos que não preparo café para mais ninguém. A visão das 2 xícaras ali, lado a lado, me aperta o peito. Mas não é uma dor ruim. É uma dor que lembra que eu ainda estou vivo, que ainda posso sentir. Escuto um barulho, a porta do quarto se abrindo, passos lentos, arrastados. Ana aparece no corredor. Está descalça, o vestido ainda sujo, o cabelo desarrumado, mas os olhos estão menos fundos. Dormiu. Finalmente dormiu. Bom dia, ela diz, a voz ainda rouca de sono. Bom dia, respondo. Café está pronto. Ela senta à mesa com cuidado, protegendo a perna ferida. Sirvo o café. Ela pega a xícara com as 2 mãos, como se precisasse do calor. Bebe devagar, fechando os olhos. Parece estar saboreando não só o café, mas o momento, a segurança, a paz. Como está a perna? Pergunto.
Dói menos, ela responde. Obrigada por ter cuidado. Vou trocar o curativo depois do café. Falo. Precisa manter limpo. Ela faz que sim com a cabeça. Ficamos em silêncio, bebendo café, ouvindo os sons da manhã. Pássaros cantando, vento nas árvores, galinhas ciscando no terreiro. Sons simples, cotidianos, mas que ganham peso quando divididos com alguém. Termino o café, levanto. Vou fazer a lida, anuncio. Você fica à vontade, descansa. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Posso ajudar? Ela diz, começando a se levantar. Não. Falo, firme. Você não vai fazer nada, só vai descansar e se recuperar. Isso não é pedido, é ordem. Ela me olha, surpresa, não acostumada com alguém cuidando dela, não acostumada com gentileza sem cobrança. Mas eu preciso pagar de alguma forma. Ela insiste, preciso ser útil. Você não precisa pagar nada. Respondo, e você já é útil. Só por estar viva você já é útil. As palavras saem antes que eu pense, mas são verdadeiras. Pela primeira vez em 12 anos, não estou completamente sozinho. E isso já significa alguma coisa. Saio para o terreiro. O sol está nascendo, pintando tudo de dourado. Começo a rotina. Tiro o leite das vacas, cuido dos porcos, verifico as galinhas. Mas hoje, a rotina parece menos pesada, menos mecânica. Como se tivesse ganhado sentido de novo. Quando volto, Ana está na varanda, sentada na cadeira de balanço. A cadeira de Maria. Meu primeiro impulso é pedir que ela saia de lá. Que não sente ali, mas então eu vejo o jeito que ela está sentada. Com respeito, com cuidado. Como se soubesse que aquela cadeira é sagrada. Ela balança devagar. Os olhos fechados, o rosto virado para o sol, a barriga projetada à frente, pesada. Uma mão descansa em cima, protetora. Pela primeira vez, vejo uma conexão ali, sutil, mas existe. A cadeira é confortável. Ela diz abrindo os olhos. Espero que não se importe. Não me importo, respondo. E é verdade. Era da minha esposa. Ela passava horas ali. Ela tinha bom gosto. Ana sorri fraco. É o primeiro sorriso que vejo nela. Pequeno, tímido, mas real. Tinha. Concordo. Para muita coisa. Sento na beirada da varanda. Tiro as botas sujas. Os pés doem, inchados de tanto andar. Ana continua balançando em silêncio. Um silêncio confortável. Sem pressão. Sem expectativa. Posso perguntar uma coisa? Ela diz depois de um tempo. Pode. Como ela morreu? Sua esposa. A pergunta me pega de surpresa. Ninguém pergunta sobre Maria. Ninguém fala dela. É como se ela nunca tivesse existido. Como se os 12 anos que vivemos juntos fossem imaginação minha. Doença. Respondo. Começou com febre. Depois veio o resto. Demorou 3 meses. 3 meses vendo ela definhar, sem poder fazer nada. Você cuidou dela até o fim? Cuidei. Cada dia, cada hora, até o último suspiro. Ana fica quieta, processando. Depois fala. Por isso você me ajudou, porque lembra dela. Não. Falo, olhando para ela. Eu te ajudei porque você precisava. Não tem nada a ver com ela. Tem a ver com você. Ana me olha, confusa. Como se não entendesse que alguém pudesse ajudar pelo simples fato de ser humano, pelo simples fato de estar sofrendo. No talhão eu rezava, ela confessa. Rezava para morrer, para o bebê morrer, para tudo acabar logo. E aí você apareceu. As palavras me acertam no peito. Imagino ela ali, de joelhos no chão, rezando para a morte, rezando para acabar. E eu apareço, justamente eu que passei 12 anos meio morto por dentro. Deus tem seus jeitos estranhos. Falo, sem saber direito se acredito nisso. Às vezes ele responde às orações do jeito que a gente não espera. Você acredita em Deus? Ela pergunta. Penso antes de responder. Acredito? Não sei. Parei de acreditar quando Maria morreu. Parei de acreditar que existe justiça,
bondade, propósito. Mas hoje, olhando para Ana viva na minha varanda, começo a me perguntar se não parei cedo demais. Não sei, respondo honesto, mas acho que estou começando a querer acreditar de novo. Os dias seguem assim. Lentamente, Ana vai melhorando. A perna vai sarando, a cor vai voltando para o rosto. Ela come devagar, 3 vezes ao dia, comida que eu preparo com capricho que não tinha há anos. Troco o curativo dela todo dia, de manhã e à noite. O ferimento vai fechando, a inflamação vai diminuindo. Em 1 semana, ela já consegue andar sem mancar tanto. Em 2, já caminha sozinha pelo terreiro. Mas ela não sai da propriedade. Tem medo. Medo que Josias apareça. Medo que alguém a leve de volta. Medo que tudo isso seja temporário. Eu entendo. Também tive medo durante anos. Medo de viver de novo. Medo de sentir de novo. Ainda tenho, se for sincero. Uma tarde, estou consertando a cerca perto de casa quando ouço ela gritar. Largo tudo e corro. Encontro Ana no terreiro, curvada, segurando a barriga. O que foi? Pergunto, o coração disparado. Dor. Ela geme. Nas costas. Dor forte. Ajudo ela a entrar. Deito ela na cama. Corro buscar água. Ela está suando, tremendo. A respiração pesada. Os olhos arregalados de medo. É o bebê? Pergunto. Está nascendo? Não sei. Ela chora. Não sei. Nunca tive filho. Não sei como é. Minha mente acelera. Se for o bebê, eu não sei o que fazer. Nunca ajudei nenhum parto. Nunca vi nenhum parto. Maria queria filhos, mas nunca conseguimos. Era uma dor dela que eu nunca soube curar. Fico ao lado de Ana segurando a mão dela. A dor vai e volta, vai e volta. Ela aperta minha mão com força de quebrar osso. Mas aguento. Fico ali, firme, presente. Depois de 1 hora, a dor passa. Ana relaxa, respira fundo. O susto ainda está nos olhos, mas o corpo alivia. Passou, ela diz. Acho que passou. Tem certeza? Tenho. Ela respira fundo de novo. Era só dor nas costas. Não é a hora ainda. Mas o susto fica. Em mim e nela, porque pela primeira vez ficou real. O bebê vai nascer. E vai nascer aqui, nesta casa. E eu vou precisar estar preparado. Naquela noite, depois de Ana dormir, fico na varanda pensando no que fazer. Penso em chamar alguém, uma parteira, uma mulher que entenda dessas coisas. Mas não conheço ninguém. Faz anos que não falo com ninguém além do essencial. Penso em ir até a cidade, buscar ajuda. Mas Ana não pode fazer a viagem. A perna ainda está sarando, o corpo ainda está fraco. E eu não posso deixá-la sozinha. Então decido. Vou aprender. Vou aprender o que preciso saber. Vou estar pronto quando a hora chegar. Porque não tem mais ninguém. Só eu, só ela e o bebê que vem. No dia seguinte, acordo determinado. Vou até o baú velho que guardo no quarto. O baú de Maria. Nunca abri depois que ela morreu. Mas agora preciso. Procuro até achar. Um livro velho, de capa gasta. Um livro sobre parto, sobre cuidados com o bebê. Maria comprou quando ainda tinha esperança de engravidar. Nunca usamos, mas está ali, guardado, esperando. Leio o livro inteiro, página por página. Leio sobre as fases do parto, sobre os sinais, sobre o que fazer, como fazer. Leio até decorar. Até as palavras ficarem gravadas na cabeça. Ana me vê lendo, não pergunta nada, só observa. E nos olhos dela vejo algo mudando. Vejo confiança começando a crescer. Confiança em mim, confiança que vai dar certo. As semanas passam, Ana vai ganhando peso, a barriga vai crescendo ainda mais. O bebê se mexe agora. Dá para ver de fora. Pequenos socos, pequenos chutes. Vida querendo sair. Uma noite, estamos na varanda. Eu fumando, ela balançando na cadeira. O céu está carregado. Nuvens pesadas bloqueiam as estrelas. Cheiro de chuva no ar. João, ela chama. Fala. Eu sinto agora. Ela diz. O bebê,
Eu sinto, não é muito, mas está lá, está crescendo. Olho para ela, vejo lágrimas nos olhos. Mas não são lágrimas de tristeza, são lágrimas de descoberta, de conexão, de algo nascendo dentro dela junto com o bebê. Isso é bom, falo. Isso é muito bom. Tenho medo, ela confessa. Medo de não saber ser mãe, medo de não ser suficiente. Todo mundo tem medo. Respondo, o medo mostra que você se importa, e se importar já é metade do caminho. Ela sorri. Aquele sorriso pequeno que agora aparece com mais frequência. A chuva começa a cair. Devagar no começo, depois mais forte. O cheiro de terra molhada invade tudo. Cheiro bom, cheiro de vida. Sabe o que é engraçado? Ana diz, olhando a chuva. Eu vim aqui achando que ia morrer. E agora, pela primeira vez em muito tempo, eu quero viver. As palavras me emocionam. Não respondo. Não preciso. Só fico ali ao lado dela, vendo a chuva cair, vendo o mundo se lavar. E pela primeira vez em 12 anos, eu também quero viver. Não só existir, não só respirar, mas viver de verdade. E isso assusta e alivia ao mesmo tempo, porque viver dói, mas não viver dói mais. E eu cansei de apenas não morrer. Cansei de ser um morto-vivo andando pela fazenda. Ana me trouxe de volta, sem saber, sem querer, só por existir, só por precisar, só por estar aqui. E agora eu preciso estar à altura disso. Preciso estar pronto para o que vem, porque algo está vindo. Sinto no ar, sinto na terra, sinto dentro de mim. Algo grande está prestes a acontecer, e dessa vez eu não vou fugir. A chuva durou 3 dias. 3 dias de água caindo sem parar, enchendo o riacho, amolecendo a terra, lavando tudo. O mundo ficou verde de novo. O pasto reviveu. As plantas brotaram. Era como se a fazenda inteira tivesse estado segurando a respiração e finalmente pudesse soltar o ar. Ana passou esses 3 dias dentro de casa costurando. Encontrou panos velhos no armário, retalhos que Maria guardava e começou a fazer roupinhas pequenas, camisetinhas, coeirinhas, fraldas. Trabalhava em silêncio, concentrada, as mãos se movendo com habilidade que eu não sabia que ela tinha. Eu ficava observando às vezes, do canto da sala, fingindo ler o jornal velho, mas na verdade só olhando ela trabalhar. Tinha algo de bonito naquilo. Algo de esperançoso, como se cada ponto que ela dava fosse um ponto de fé, uma aposta de que o futuro ia ser melhor que o passado. No 4º dia, o sol voltou, forte, implacável, como se quisesse compensar os 3 dias de ausência. Saí cedo para verificar os estragos da chuva. A cerca do pasto norte tinha caído, 3 mourões derrubados pela enxurrada. Ia dar trabalho consertar. Quando voltei para almoçar, Ana estava na cozinha. Tinha preparado comida, arroz, feijão, ovo frito. Nada demais, mas o cheiro enchia a casa de um jeito que fazia o peito apertar. Eu disse que você não precisava fazer nada, falei, tirando as botas na porta. Eu sei, ela respondeu sem olhar. Mas eu queria. Faz bem ter o que fazer. Faz bem se sentir útil. Não discuti. Sentei à mesa. Ela serviu os pratos. Comemos em silêncio. Mas era um silêncio bom. O silêncio de quem está acostumado com a presença um do outro. De quem não precisa preencher cada espaço com palavras. A perna está bem? Perguntei. Está, quase não dói mais. Ela mostrou. A cicatriz ainda estava vermelha, mas fechada. Limpa. Você cuidou bem. Fiz o que dava para fazer. Foi mais do que qualquer um fez por mim antes. Ela disse, e havia peso naquelas palavras, um peso de vida inteira. Depois do almoço, ela me pediu algo que me pegou de surpresa. Queria ver onde você enterrou sua esposa. Ela disse, se você deixar. Fiquei paralisado. Ninguém nunca tinha pedido isso. Ninguém nunca tinha demonstrado interesse pela memória de Maria. E agora, Ana estava ali, pedindo permissão para ver o túmulo. Por quê? Foi tudo que consegui perguntar.
Porque ela foi importante para você. Ana respondeu simples. E quero conhecer, mesmo que seja só um pouco, mesmo que seja só vendo onde ela descansa. Não sabia o que dizer. Fiquei ali parado, olhando para Ana, tentando entender o que sentia. Medo? Raiva? Tristeza? Não, era outra coisa. Era gratidão. Gratidão por alguém se importar, por alguém querer honrar uma memória que o resto do mundo esqueceu. Está bem, concordei. Vou te levar lá. Subimos o morro devagar. Ana ia na frente, andando com cuidado, uma mão sempre na barriga. Eu ia atrás, observando cada passo dela, pronto para segurar se ela tropeçasse. O sol estava forte, mas uma brisa suave amenizava o calor. Chegamos embaixo da mangueira. O túmulo estava como sempre, simples. Uma cruz de madeira que eu mesmo fiz. O nome dela gravado à faca, Maria da Silva Santos. E as datas, só isso, nada mais. O mato tinha crescido em volta. Arranquei com as mãos, limpei ao redor. Fazia tempo que não subia ali. Sempre encontrava desculpa para não vir. Doía demais. Mas agora, com Ana ao lado, a dor era diferente. Menos cortante, mais suportável. Ana se ajoelhou na frente do túmulo. Ficou ali, em silêncio, a cabeça baixa. Parecia estar rezando. Ou conversando. Não sei. Mas havia respeito ali. Havia reverência. Depois de um tempo ela falou. Obrigada por cuidar dele. Ela disse, e demorei para entender que estava falando com Maria, não comigo. Obrigada por ter ensinado ele a ser bom, porque se não fosse por isso, eu não estaria viva agora. As palavras me atravessaram. Tive que desviar o olhar, fingir que estava vendo algo longe, para que Ana não visse a lágrima que teimou em descer. Ficamos ali por um tempo, os três. Eu, Ana e a memória de Maria. E de alguma forma, parecia certo. Parecia que era assim que devia ser. Quando descemos, o dia já estava virando tarde. O céu ganhava aquele tom alaranjado que sempre me deixava melancólico. Mas hoje, a melancolia era diferente. Tinha beleza nela. Tinha aceitação. Ela era sortuda. Ana disse no caminho de volta. De ter você. Não, respondi. Eu que era sortudo de ter ela. Ana sorriu. Aquele sorriso pequeno e verdadeiro que eu estava aprendendo a valorizar. Os dias seguintes foram tranquilos. Estabelecemos uma rotina. Eu acordava cedo, fazia o café, deixava uma xícara preparada para Ana, saía para a lida, voltava para almoçar, descansava um pouco na sombra, voltava para o trabalho, retornava no fim da tarde, jantávamos juntos. Ficávamos na varanda até a noite cair. Depois cada um ia para seu quarto, simples, previsível. Mas havia conforto naquela previsibilidade. Havia segurança. Ana foi se abrindo aos poucos, contando pedaços da história dela. A mãe que a abandonou quando era criança. O pai que bebia e batia. Os anos pulando de casa em casa, de família em família, sempre sendo tratada como empregada, nunca como gente. O homem que prometeu cuidar dela. Que ofereceu um teto, comida, proteção, que depois transformou tudo isso em prisão. Eu fugi 3 vezes, ela contou uma noite. 3 vezes ele me achou. Na 4ª, eu estava grávida. Pensei que não ia conseguir fugir de novo, que ia morrer ali, naquele talhão, com o bebê dentro de mim. Mas você conseguiu, eu disse. Está aqui, está viva, porque você me tirou de lá. Ela olhou para mim. Você me salvou, João. Não, neguei. Você se salvou. Você que aguentou. Você que sobreviveu. Eu só dei uma mão. Ela ficou quieta, pensando. Depois falou algo que me desarrumou por dentro. Às vezes eu penso que Deus te deixou sozinho todos esses anos para que você estivesse aqui quando eu precisasse. Que tudo tinha um propósito. Não soube responder. Porque parte de mim queria acreditar nisso. Queria acreditar que os 12 anos de solidão, de dor, de vazio, tinham servido para alguma coisa. Que não foram apenas anos perdidos. Que havia sentido em tudo.
Mas outra parte de mim ainda brigava com essa ideia. Ainda sentia raiva. Raiva de Deus, do destino, do universo. Porque se havia um propósito, por que Maria teve que morrer? Por que eu tive que sofrer tanto? Por que Ana teve que passar por tudo que passou? Não sei se acredito em propósito. Falei honesto. Mas acredito que a gente pode dar sentido para as coisas, mesmo quando elas não fazem sentido. A gente pode escolher fazer algo bom com a dor que a gente carrega. Ana assentiu. Parecia entender. Parecia concordar. Uma semana depois, eu estava no celeiro quando ouvi o barulho. Um motor. Uma caminhonete chegando. Meu sangue gelou. Pouquíssimas pessoas sabiam onde eu morava. E das poucas que sabiam, nenhuma tinha motivo para aparecer. Saí do celeiro devagar. A caminhonete parou em frente à casa. Era velha, suja de lama. Reconheci. Era a caminhonete do Josias. Ele desceu, sozinho, mas trazia uma espingarda na mão. Ana estava na varanda. Quando viu quem era, ficou pálida. Congelou. O medo voltou aos olhos dela. Aquele medo profundo, animal, de quem foi caçado por tempo demais. Caminhei até ficar entre ele e a casa, entre ele e Ana, meu corpo como escudo. "O que você quer aqui?" perguntei. A voz saiu calma, mas firme. "Vim buscar o que é meu", Josias respondeu. Estava sujo, barbudo, com olhos vermelhos de quem bebeu demais. "Ela tem dívida comigo, tem que voltar." "Ela não vai voltar", falei. "Não tem dívida nenhuma. Ela trabalhou mais do que devia, pagou tudo e mais. Quem decide isso sou eu." Ele deu um passo à frente. "E eu digo que ela volta. Agora." "Não volta", repeti. "Dá meia volta e vai embora, enquanto ainda pode." Josias riu. Um riso debochado, sem alegria. "Ou o quê? Você vai me impedir? Um velho sozinho?" Não respondi. Só olhei para ele. Olhei nos olhos dele, e o que ele viu nos meus olhos fez o riso morrer. Porque ele viu que eu estava falando sério, que eu ia impedir sim, custe o que custar. "Ela está grávida." Josias tentou outro argumento. "O filho é meu. Tenho direito. O filho não é seu." Ana gritou de trás de mim, a voz trêmula, mas forte. "Nunca foi. Você nunca quis saber, nunca se importou. Só me usou e me machucou." "Cala a boca", Josias berrou, erguendo a espingarda. Não pensei, só agi. Avancei nele, rápido para um homem da minha idade. Peguei o cano da espingarda antes dele apontar. Puxei. Ele puxou de volta. Lutamos pelo controle da arma. Ele era mais novo, mais forte. Mas eu tinha raiva. Raiva de 12 anos guardada. Raiva de tudo que vi ele fazer com Ana. Raiva que me deu força que eu não sabia que tinha. Torci o cano. Ele perdeu o equilíbrio. Caiu. A espingarda caiu junto, longe. Me joguei em cima dele. Segurei pelo colarinho da camisa. Meu punho fechado, pronto para descer. "João, não!" Ana gritou. "Não vale a pena." O punho tremeu no ar. Eu queria, Deus, como eu queria acertar aquele rosto, queria fazer ele sentir um pouco da dor que ele causou, queria justiça. Mas então, olhei para Ana e vi o medo nos olhos dela. Não medo dele, medo de mim, medo do que eu poderia me tornar se descesse aquele punho. Soltei Josias, levantei, respirei fundo, tentando controlar a fúria que ainda queimava no peito. "Vai embora." "Tut", ordenei. "Vai embora e não volta nunca mais. Se eu estiver perto daqui de novo, não vou parar na próxima vez. Entendeu?" Josias levantou. Estava sujo de terra, humilhado. Olhou para mim com ódio. Depois olhou para Ana. Depois para a espingarda caída longe. "Isso não vai ficar assim", ele ameaçou. "Eu volto e da próxima vez trago gente comigo." "Traz quem você quiser", respondi. "Não vai fazer diferença." Ele cuspiu no chão. Subiu na caminhonete. Acelerou forte, levantando poeira e foi embora. Fiquei ali parado, tremendo de raiva, de medo, de adrenalina. As mãos doíam de tanto apertar, o coração batia descompassado.
Ana desceu da varanda, veio até mim, tocou meu braço. Você está bem? Ela perguntou. Estou. Menti. Não estava. Estava em pedaços. Obrigada, ela disse. Por me defender, por não... Não precisa agradecer. Cortei. Foi o certo a fazer, mas por dentro eu sabia que algo tinha mudado. Josias tinha ameaçado voltar, e homens como ele não faziam ameaças vazias. Ele ia voltar. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas ia voltar. E quando voltasse, eu precisava estar pronto. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na varanda, vigiando. A espingarda do Josias estava comigo agora. Encontrei munição na caminhonete dele antes que fosse embora. Estava carregada, estava pronta. Ana apareceu de madrugada, sentou ao meu lado. Não consegue dormir? Ela perguntou. Não. E você? Também não. Ela esfregou a barriga. O bebê está agitado. Sente quando eu estou nervosa. Desculpa por isso, falei. Desculpa por ter trazido problema para você. Você não trouxe problema, Ana corrigiu. Você me tirou do problema. Foi ele que trouxe, mas ele sempre trazia. Era só questão de tempo. Ele vai voltar. Falei o que os dois estávamos pensando. E da próxima vez vai ser pior. Eu sei. Ana concordou. A voz era calma, mas eu via o medo escondido por trás. O que a gente faz? A gente se prepara, respondi. A gente não deixa ele nos pegar de surpresa e a gente protege o que importa. Ana olhou para mim e naquele olhar vi confiança. Confiança que eu ia conseguir, que ia proteger ela e o bebê, que não ia deixar nada de ruim acontecer. E eu rezei. Pela primeira vez em 12 anos eu rezei de verdade. Rezei para ter força, rezei para ter coragem, rezei para estar à altura da confiança que Ana depositava em mim. Porque agora não era só sobre mim, era sobre ela. Era sobre o bebê que ia nascer. Era sobre vida nova que merecia uma chance, e eu ia dar essa chance, nem que fosse a última coisa que eu fizesse. Os dias que seguiram foram tensos. Cada barulho me colocava alerta. Cada sombra que se movia no horizonte me fazia pegar a espingarda. Dormia pouco, sempre com um olho aberto, sempre com o ouvido atento. Ana percebia. Via nas olheiras profundas, no jeito que eu me sobressaltava com qualquer coisa. Ela também não dormia direito. O medo tinha voltado para ela, colado na pele como uma segunda camisa. Mas a vida continuava. Tinha que continuar. As vacas precisavam de leite, os porcos precisavam de ração. A cerca precisava de conserto. A rotina não esperava por ninguém, nem pelo medo, nem pela ameaça que pairava sobre nós como nuvem de tempestade. Ana passou a ficar mais dentro de casa. Não saía nem para a varanda durante o dia, só à noite, quando tinha certeza de que ninguém podia ver. Ela costurava, cozinhava, arrumava a casa, mantinha as mãos ocupadas para a cabeça não enlouquecer. Eu entendia. Fazia a mesma coisa há 12 anos. Uma semana depois do confronto, eu estava tirando leite quando escutei Ana me chamar. Havia urgência na voz. Larguei tudo e corri. Encontrei ela na cozinha, pálida, uma mão na parede para se apoiar, a outra na barriga. O que foi? Perguntei, já esperando o pior. Acho que é hora, ela disse. A voz tremia, mas havia determinação ali também. As dores começaram de madrugada. Pensei que ia passar, mas estão ficando mais fortes, mais frequentes. O mundo parou. Meu cérebro travou por um segundo. Depois voltou, acelerado, processando informação, buscando o que tinha aprendido no livro, organizando o que precisava fazer. Quanto tempo entre uma dor e outra? Perguntei, tentando parecer calmo. No começo era de meia hora. Ela respirou fundo quando outra contração veio. Agora é de 15 minutos, mais ou menos, 15 minutos. O livro dizia que quando chegasse a 5 minutos era a hora. Ainda tínhamos tempo, mas não muito.
Vem. Segurei o braço dela. Vamos te colocar na cama. Vou preparar tudo. Levei Ana até o quarto. Ajudei ela a se deitar. Ela estava suando, mesmo com o dia ainda fresco. O medo estava estampado no rosto dela, mas também havia algo mais. Determinação, força. A mesma força que a fez sobreviver a tudo que passou. Vai dar certo, falei, mais para mim do que para ela. Vai dar tudo certo. Você já fez isso antes? Ela perguntou. Não, admiti. Mas li, estudei, sei o que fazer. Na teoria. Na teoria. Ela repetiu e quase riu. Quase. Melhor que nada. Saí do quarto. Minha cabeça estava a mil. Comecei a lista mental do que precisava. Água. Muita água fervida. Panos limpos. Tesoura esterilizada. Barbante para o cordão. Cobertores. Mais panos. Bacia. Tudo que o livro mandava ter. Botei água para ferver. Muita água. Enchi 3 panelas grandes e coloquei no fogão. Separei os panos mais limpos que tinha. Peguei a tesoura, passei no fogo, deixei esfriar. Peguei barbante novo, também passei no fogo. Preparei a bacia, estendi cobertores limpos na cama, por cima do lençol. Enquanto fazia tudo isso, meu coração batia descompassado. As mãos tremiam. Tentava lembrar cada palavra do livro, cada instrução, cada detalhe. Não podia errar. Não tinha margem para erro. Voltei para o quarto. Ana estava respirando pesado. As contrações estavam mais próximas agora. Dava para ver pela forma como ela se encolhia, como o rosto se contorcia de dor. Quanto tempo? Perguntei. 10 minutos. Ela gemeu. Talvez menos. 10 minutos. Estava acelerando. Era normal, o livro dizia. Mas uma coisa é ler no papel. Outra coisa é ver acontecendo na sua frente. Preciso examinar. Falei, sem jeito, para saber quanto falta. Você deixa? Ana fez que sim com a cabeça. O pudor tinha ficado em segundo plano. Agora só importava o bebê. Só importava sobreviver. Lavei as mãos, bem lavadas, com sabão, água quente. Depois examinei. Não sabia direito o que estava procurando, mas o livro tinha explicado. A dilatação. Precisava estar com 10 dedos de abertura para o bebê passar. Ainda não estava. Estava em um 6, 7, faltava. Mas estava avançando. Falta um pouco ainda, avisei. Mas está progredindo bem, você está indo bem. Não parece. Ela tentou rir, mas saiu como gemido. Parece que estou morrendo. Não está. Falei firme. Está trazendo vida, que dói muito, mas passa. E no final vale a pena. Pelo menos era o que o livro dizia. Pelo menos era o que eu precisava acreditar. As horas seguintes foram as mais longas da minha vida. Fiquei ao lado de Ana o tempo todo. Segurava a mão dela quando vinha a contração. Enxugava o suor do rosto dela. Dava água quando ela pedia. Respirava junto quando ela precisava respirar. Contava. 1, 2, 3. Inspira. 1, 2, 3. Expira. As contrações foram ficando mais fortes, mais frequentes. 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos. Ana gritava agora. Não conseguia mais segurar. A dor era grande demais, antiga demais, profunda demais. Não aguento mais, ela chorou. Não aguento. Aguenta. Segurei o rosto dela, fiz ela me olhar nos olhos. Você aguenta sim. Você aguentou coisa pior. Você é forte. Mais forte do que imagina. Agora respira. Respira comigo. Ela respirou. Apertou minha mão com força. A contração passou. O corpo dela relaxou por um momento, só um momento, porque logo vinha outra, e outra, e outra. Perdi a noção do tempo. Não sabia se eram horas ou dias. Só sabia que era dor. Dor sem fim. Dor que não aliviava. E eu ali, impotente, só podendo segurar a mão e torcer para que desse certo. Foi então que ouvi o barulho de motor. Longe, mas vindo na direção da casa. Meu sangue gelou.
Olhei pela janela. Ainda não dava para ver, mas o som estava ficando mais próximo. Mais de um motor. 2, talvez 3 caminhonetes. Josias, ele tinha voltado e tinha trazido gente, como prometeu. João, Ana me chamou sentindo minha atenção. O que foi? Nada. Menti. Fica aqui, não sai dessa cama, entendeu? Não sai. João, o que está acontecendo? Não respondi. Peguei a espingarda, conferi se estava carregada. Estava. 6 cartuchos. Contra quantos homens? Não sabia, mas ia ter que ser suficiente. Saí do quarto. Tranquei a porta por fora. Ana gritou pedindo explicação, mas não podia dar. Não agora. Agora tinha que proteger. Fui até a varanda. As caminhonetes já estavam visíveis. 3, como eu tinha imaginado. Pararam em frente à casa. Os motores desligaram. O silêncio que veio depois foi pior que o barulho. As portas se abriram. Josias desceu da primeira, mais 3 homens desceram das outras, todos armados, facões, pedaços de pau, um deles com outra espingarda. Vim buscar o que é meu, Josias gritou. Manda ela sair. Ou a gente entra e pega. Ela não vai a lugar nenhum, gritei de volta. Dá meia volta e vai embora. Última chance. Josias riu. Os outros riram junto. Risos de hiena. Risos de quem acha que já ganhou. Você está sozinho, velho, Josias disse. São 4 contra 1. Você não tem chance. Talvez, admiti. Mas vou levar pelo menos um de vocês comigo. Talvez 2. Você quer apostar que não vai ser você? O riso morreu. Josias me olhou tentando ver blefe. Não era. Eu estava falando sério. Mortalmente sério. Seus doido, um dos outros homens disse. Não vale a pena morrer por causa de uma puta grávida. A palavra me acertou como tiro. Puta. Chamaram Ana de puta. Ana, que sofreu mais do que qualquer um deles poderia imaginar. Ana, que estava agora no quarto, lutando para trazer vida ao mundo. Volta a falar dela assim. Falei, a voz baixa, perigosa. Volta a falar e você não volta para casa hoje. O homem deu um passo atrás. Viu algo nos meus olhos que o fez recuar. Viu que eu não estava blefando. Chega de conversa. Josias perdeu a paciência. Vamos entrar. Eles começaram a andar, os 4, juntos, em direção à varanda. Ergui a espingarda, apontei. Primeiro para Josias, depois para os outros. Minha mão estava firme. Não tremia, nem um pouco. Mais um passo e eu atiro. Avisei. Eles pararam, mas não recuaram. Ficaram ali calculando, medindo, decidindo se eu tinha coragem. E foi então que escutei, do quarto, o grito de Ana. Não era grito de dor, era grito de esforço. Era o grito de quem está empurrando, de quem está trazendo vida. O bebê estava vindo, agora, nesse exato momento, e eu estava aqui, na varanda, segurando uma espingarda, enquanto Ana estava sozinha lá dentro. O desespero me tomou, o pânico. Precisava estar lá, precisava ajudar. Mas se eu saísse daqui, eles iam entrar, iam chegar até ela, iam fazer Deus sabe o quê. Escuta esse grito? Josias riu. A vadia está parindo meu filho. E você está aqui perdendo tempo. Quando a gente entrar lá, ela vai estar fraca, vulnerável. Vai ser fácil. A raiva explodiu dentro de mim. Raiva maior do que qualquer medo. Raiva maior do que qualquer cautela. Disparei para cima. O estrondo rompeu o ar. Os pássaros fugiram das árvores. Os homens se jogaram no chão, assustados. O próximo tiro não vai ser para cima! Gritei. O próximo vai ser em vocês. Josias levantou devagar. Olhou para os outros homens. Eles estavam com medo agora. Medo de verdade, porque perceberam que eu estava desesperado. E homem desesperado é perigoso. Homem desesperado não tem nada a perder. Você está louco! Um deles gritou. Isso é tentativa de homicídio. Isso é legítima defesa. Gritei de volta. Vocês invadiram minha propriedade. Ameaçaram uma mulher indefesa. Qualquer juiz do mundo vai me absolver.
E era verdade. Eu tinha a lei do meu lado. Tinha o direito de defender minha casa, minha terra, as pessoas sob minha proteção. Josias percebeu isso. Vi nos olhos dele. Ele tinha perdido. Não ia conseguir o que queria, não hoje, mas o ódio ainda estava lá. O ódio que não aceita derrota. O ódio que prefere destruir tudo do que aceitar perder. Está bem, ele disse. Hoje vocês ganharam. Mas isso não acabou. Vou voltar. Talvez não amanhã. Talvez não na semana que vem. Mas vou voltar. E quando voltar, você não vai estar esperando. Voltar quantas vezes quiser. Respondi. Vai encontrar a mesma coisa. Vai encontrar eu. E essa espingarda. E a decisão de proteger o que é certo. Josias cuspiu no chão. Fez sinal para os outros. Voltaram para as caminhonetes. Motores ligaram. Aceleraram forte, levantando poeira, e foram embora. Fiquei ali parado, tremendo de adrenalina, de medo, de alívio. Havia vencido, dessa vez. Mas sabia que ele tinha razão. Não tinha acabado. Ia voltar. Sempre ia voltar. Mas agora não importava. Agora só importava uma coisa. Larguei a espingarda. Corri para o quarto. Destranquei a porta. Abri. Ana estava na cama, o rosto vermelho de esforço, o corpo todo tenso, e entre as pernas eu vi a cabeça do bebê, coroando, saindo. João! Ela chorou quando me viu. Ajuda, por favor! Corri para ela, lavei as mãos rápido na bacia, ajoelhei na frente dela. Está quase, falei. Mais um pouco. Na próxima contração você empurra com tudo. A contração veio. Ana empurrou, gritou, empurrou mais, e a cabeça saiu, toda roxa, coberta de sangue e líquido, mas perfeita. Parou de empurrar, ordenei, lembrando do livro. Agora eu viro o bebê, você só respira. Segurei a cabeça com cuidado, tão pequena, tão frágil. Virei suavemente, os ombros se alinharam. Estava certo, estava indo certo. Agora, avisei quando vi a próxima contração começar. Empurra de novo. Ana empurrou. Um ombro saiu, depois o outro. E então, num movimento fluido, molhado, o bebê veio. Todo, inteiro, vivo. Peguei nos braços. Pequeno. Molhado, coberto de verniz e sangue. E silencioso. Perigosamente silencioso. O pânico voltou. O bebê tinha que chorar. Tinha que respirar. Virei ele de cabeça para baixo. Dei uns tapinhas nas costas. Uma vez, duas vezes. E então veio o choro. Pequeno no começo. Depois mais forte, mais insistente. O som mais bonito que eu já tinha escutado na vida. É menino! Gritei, rindo e chorando ao mesmo tempo. Ana, você tem um menino! Amarrei o cordão com o barbante. Em 2 lugares, como o livro mandava. Cortei no meio com a tesoura esterilizada, limpei o bebê com pano macio, enrolei em cobertor limpo, coloquei nos braços de Ana. Ela olhou para o filho e chorou. Chorou como eu nunca tinha visto ninguém chorar. Chorou de alívio, de alegria, de amor, de dor, de tudo junto. Oi, ela sussurrou para o bebê. Oi, meu amor. Mãe está aqui. Mãe está aqui. E naquele momento, tudo mudou. Tudo fez sentido. Cada dor, cada medo, cada noite em claro. Tudo tinha levado até ali. Até aquele momento. Até aquela vida nova que chorava nos braços da mãe. Eu cuidei do resto. A placenta que saiu depois. A limpeza. A troca de lençóis. Tudo mecânico, porque a parte que importava já tinha acontecido. O milagre já tinha se completado. Quando terminei, sentei na beirada da cama, exausto, acabado, mas feliz. Pela primeira vez em 12 anos, genuinamente feliz. Obrigada, Ana disse, os olhos ainda úmidos, por tudo, por ter me salvado, por ter me acolhido, por ter trazido meu filho ao mundo. Não precisa agradecer, falei, mas dessa vez não era modéstia, era verdade. Você fez tudo, você que foi forte, você que aguentou.
Eu só estava aqui. Estar aqui já foi tudo. Ela sorriu. Aquele sorriso cansado, mas cheio de luz. Como vamos chamar ele? Não tinha pensado nisso. Não era meu lugar pensar. Mas Ana estava me perguntando. Estava me incluindo. Não sei. Admiti. Você tem algum nome em mente? Ana pensou. Olhou para o bebê. Depois olhou para mim e disse: Pedro. Quero chamar ele de Pedro. Nome de pedra, de firmeza, de quem aguenta a tempestade e não cai. Pedro. Nome bonito, nome forte. Pedro é perfeito. Concordei. E ali, naquele quarto, nos três, Ana, Pedro e eu, ficamos. Unidos pela tempestade que tinha passado. Unidos pelo milagre que tinha acontecido. Unidos por um futuro que ainda era incerto, mas que agora tinha sentido. Lá fora, o sol se punha. Mais um dia terminando. Mas diferente de todos os outros, porque hoje não terminou vazio, terminou cheio. Cheio de vida, cheio de esperança, cheio de recomeço. E pela primeira vez em 12 anos, eu não tive medo do amanhã, porque amanhã tinha futuro, e futuro tinha nome: Pedro. Os dias que seguiram foram tensos. Cada barulho me colocava alerta. Cada sombra que se movia no horizonte me fazia pegar a espingarda. Dormia pouco, sempre com um olho aberto, sempre com o ouvido atento. Ana percebia. Via nas olheiras profundas, no jeito que eu me sobressaltava com qualquer coisa. Ela também não dormia direito. O medo tinha voltado para ela, colado na pele como uma segunda camisa. Mas a vida continuava. Tinha que continuar. As vacas precisavam de leite. Os porcos precisavam de ração. A cerca precisava de conserto. A rotina não esperava por ninguém, nem pelo medo, nem pela ameaça que pairava sobre nós como nuvem de tempestade. Ana passou a ficar mais dentro de casa. Não saía nem para a varanda durante o dia. Só à noite, quando tinha certeza de que ninguém podia ver. Ela costurava, cozinhava, arrumava a casa. Mantinha as mãos ocupadas para a cabeça não enlouquecer. Eu entendia. Fazia a mesma coisa há 12 anos. Uma semana depois do confronto, eu estava tirando leite quando escutei Ana me chamar. Havia urgência na voz. Larguei tudo e corri. Encontrei ela na cozinha, pálida, uma mão na parede para se apoiar, a outra na barriga. O que foi? Perguntei, já esperando o pior. Acho que é hora, ela disse. A voz tremia, mas havia determinação ali também. As dores começaram de madrugada. Pensei que ia passar, mas estão ficando mais fortes, mais frequentes. O mundo parou. Meu cérebro travou por um segundo. Depois voltou, acelerado, processando informação, buscando o que tinha aprendido no livro, organizando o que precisava fazer. Quanto tempo entre uma dor e outra? Perguntei, tentando parecer calmo. No começo era de meia hora. Ela respirou fundo quando outra contração veio. Agora é de 15 minutos, mais ou menos, 15 minutos. O livro dizia que quando chegasse a 5 minutos, era a hora. Ainda tínhamos tempo, mas não muito. Vem, segurei o braço dela. Vamos te colocar na cama, vou preparar tudo. Levei Ana até o quarto. Ajudei ela a se deitar. Ela estava suando, mesmo com o dia ainda fresco. O medo estava estampado no rosto dela, mas também havia algo mais: determinação. Força. A mesma força que a fez sobreviver a tudo que passou. Vai dar certo. Falei, mais para mim do que para ela. Vai dar tudo certo. Você já fez isso antes? Ela perguntou. Não, admiti. Mas li, estudei, sei o que fazer. Na teoria. Na teoria. Ela repetiu e quase riu. Quase. Melhor que nada. Saí do quarto. Minha cabeça estava a mil. Comecei a lista mental do que precisava. Água. Muita água fervida. Panos limpos. Tesoura esterilizada. Barbante para o cordão. Cobertores. Mais panos. Bacia. Tudo que o livro mandava ter. Botei água para ferver. Muita água. Enchi 3 panelas grandes e coloquei no fogão.
Separei os panos mais limpos que tinha. Peguei a tesoura, passei no fogo, deixei esfriar. Peguei barbante novo, também passei no fogo. Preparei a bacia, estendi cobertores limpos na cama por cima do lençol. Enquanto fazia tudo isso, meu coração batia descompassado. As mãos tremiam. Tentava lembrar cada palavra do livro, cada instrução, cada detalhe. Não podia errar. Não tinha margem para erro. Voltei para o quarto. Ana estava respirando pesado. As contrações estavam mais próximas agora. Dava para ver pela forma como ela se encolhia, como o rosto se contorcia de dor. Quanto tempo? Perguntei. 10 minutos. Ela gemeu. Talvez menos, 10 minutos. Estava acelerando. Era normal, o livro dizia, mas uma coisa é ler no papel. Outra coisa é ver acontecendo na sua frente. Preciso examinar. Falei sem jeito. Para saber quanto falta. Você deixa? Ana fez que sim com a cabeça. O pudor tinha ficado em segundo plano. Agora só importava o bebê, só importava sobreviver. Lavei as mãos, bem lavadas, com sabão, água quente. Depois examinei. Não sabia direito o que estava procurando, mas o livro tinha explicado. A dilatação. Precisava estar com 10 dedos de abertura para o bebê passar. Ainda não estava. Estava em um 6, 7. Faltava, mas estava avançando. Falta um pouco ainda. Avisei. Mas está progredindo bem. Você está indo bem? Não parece. Ela tentou rir, mas saiu como gemido. Parece que estou morrendo. Não está. Falei firme. Está trazendo vida. Que dói muito, mas passa. E no final, vale a pena. Pelo menos era o que o livro dizia. Pelo menos era o que eu precisava acreditar. As horas seguintes foram as mais longas da minha vida. Fiquei ao lado de Ana o tempo todo. Segurava a mão dela quando vinha a contração. Enxugava o suor do rosto dela. Dava água quando ela pedia. Respirava junto quando ela precisava respirar. Contava. 1, 2, 3. Inspira. 1, 2, 3. Expira. As contrações foram ficando mais fortes, mais frequentes. 5 minutos. 3 minutos. 2 minutos. Ana gritava agora. Não conseguia mais segurar. A dor era grande demais, antiga demais, profunda demais. Não aguento mais. Ela chorou. Não aguento. Aguenta. Segurei o rosto dela. Fiz ela me olhar nos olhos. Você aguenta sim. Você aguentou coisa pior. Você é forte. Mais forte do que imagina. Agora respira. Respira comigo. Ela respirou. Apertou minha mão com força. A contração passou. O corpo dela relaxou por um momento. Só um momento. Porque logo vinha outra. E outra. E outra. Perdi a noção do tempo. Não sabia se eram horas ou dias. Só sabia que era dor. Dor sem fim. Dor que não aliviava. E eu ali, impotente, só podendo segurar a mão e torcer para que desse certo. Foi então que ouvi o barulho de motor. Longe, mas vindo na direção da casa. Meu sangue gelou. Olhei pela janela. Ainda não dava para ver, mas o som estava ficando mais próximo. Mais de um motor. 2, talvez 3 caminhonetes. Josias. Ele tinha voltado e tinha trazido gente, como prometeu. João? Ana me chamou, sentindo minha atenção. O que foi? Nada. Menti. Fica aqui. Não sai dessa cama, entendeu? Não sai. João, o que está acontecendo? Não respondi. Peguei a espingarda. Conferi se estava carregada. Estava. 6 cartuchos. Contra quantos homens? Não sabia. Mas ia ter que ser suficiente. Saí do quarto. Tranquei a porta por fora. Ana gritou pedindo explicação, mas não podia dar. Não agora. Agora tinha que proteger. Fui até a varanda. As caminhonetes já estavam visíveis. 3. Como eu tinha imaginado. Pararam em frente à casa. Os motores desligaram. O silêncio que veio depois foi pior que o barulho. As portas se abriram. Josias desceu da primeira. Mais 3 homens desceram das outras, todos armados. Facões, pedaços de pau.
um deles com outra espingarda. Vim buscar o que é meu, Josias gritou. Manda ela sair, ou a gente entra e pega. Ela não vai a lugar nenhum. Gritei de volta. Dá meia volta e vai embora. Última chance. Josias riu. Os outros riram junto. Risos de hiena. Risos de quem acha que já ganhou. Você está sozinho, velho? Josias disse. São 4 contra 1. Você não tem chance. Talvez, admiti. Mas vou levar pelo menos um de vocês comigo. Talvez 2. Você quer apostar que não vai ser você? O riso morreu. Josias me olhou tentando ver blefe. Não era, eu estava falando sério, mortalmente sério. Seus doido, um dos outros homens disse. Não vale a pena morrer por causa de uma puta grávida. A palavra me acertou como tiro. Puta. Chamaram Ana de puta. Ana, que sofreu mais do que qualquer um deles poderia imaginar. Ana, que estava agora no quarto, lutando para trazer vida ao mundo. Volta a falar dela assim. Falei, a voz baixa, perigosa. Volta a falar e você não volta para casa hoje. O homem deu um passo atrás. Viu algo nos meus olhos que o fez recuar. Viu que eu não estava blefando. Chega de conversa. Josias perdeu a paciência. Vamos entrar. Eles começaram a andar. Os 4, juntos, em direção à varanda. Ergui a espingarda, apontei, primeiro para Josias, depois para os outros. Minha mão estava firme, não tremia, nem um pouco. Mais um passo e eu atiro. Avisei. Eles pararam, mas não recuaram. Ficaram ali, calculando, medindo, decidindo se eu tinha coragem. E foi então que escutei, do quarto, o grito de Ana. Não era grito de dor, era grito de esforço. Era o grito de quem está empurrando, de quem está trazendo vida. O bebê estava vindo. Agora, nesse exato momento. E eu estava aqui, na varanda, segurando uma espingarda, enquanto Ana estava sozinha lá dentro. O desespero me tomou. O pânico. Precisava estar lá. Precisava ajudar. Mas se eu saísse daqui, eles iam entrar. Iam chegar até ela. Iam fazer Deus sabe o quê? Escuta esse grito, Josias riu. A vadia está parindo meu filho, e você está aqui perdendo tempo. Quando a gente entrar lá, ela vai estar fraca, vulnerável. Vai ser fácil. A raiva explodiu dentro de mim. Raiva maior do que qualquer medo. Raiva maior do que qualquer cautela. Disparei para cima. O estrondo rompeu o ar. Os pássaros fugiram das árvores. Os homens se jogaram no chão assustados. O próximo tiro não vai ser para cima, gritei. O próximo vai ser em vocês. Josias levantou devagar, olhou para os outros homens. Eles estavam com medo agora, medo de verdade, porque perceberam que eu estava desesperado. E homem desesperado é perigoso. Homem desesperado não tem nada a perder. Você está louco, um deles gritou. Isso é tentativa de homicídio. Isso é legítima defesa, gritei de volta. Vocês invadiram minha propriedade, ameaçaram uma mulher indefesa. Qualquer juiz do mundo vai me absolver. E era verdade. Eu tinha a lei do meu lado, tinha o direito de defender minha casa, minha terra, as pessoas sob minha proteção. Josias percebeu isso. Vi nos olhos dele. Ele tinha perdido. Não ia conseguir o que queria. Não hoje. Mas o ódio ainda estava lá. O ódio que não aceita derrota. O ódio que prefere destruir tudo do que aceitar perder. Está bem, ele disse. Hoje vocês ganharam. Mas isso não acabou. Vou voltar. Talvez não amanhã. Talvez não na semana que vem. Mas vou voltar. E quando voltar, você não vai estar esperando. Voltar quantas vezes quiser, respondi. Vai encontrar a mesma coisa. Vai encontrar eu. E essa espingarda. E a decisão de proteger o que é certo. Josias cuspiu no chão. Fez sinal para os outros. Voltaram para as caminhonetes. Motores ligaram. Aceleraram forte, levantando poeira e foram embora. Fiquei ali parado, tremendo. Tremendo de adrenalina, de medo, de alívio. Havia vencido. Dessa vez,
Mas sabia que ele tinha razão. Não tinha acabado. Ia voltar. Sempre ia voltar. Mas agora não importava. Agora só importava uma coisa. Larguei a espingarda, corri para o quarto, destranquei a porta, abri. Ana estava na cama, o rosto vermelho de esforço, o corpo todo tenso, e entre as pernas eu vi a cabeça do bebê, coroando, saindo. João, ela chorou quando me viu. Ajuda, por favor. Corri para ela, lavei as mãos rápido na bacia, ajoelhei na frente dela. Está quase, falei. Mais um pouco. Na próxima contração você empurra. Empurra com tudo. A contração veio. Ana empurrou, gritou, empurrou mais e a cabeça saiu, toda, roxa, coberta de sangue e líquido, mas perfeita. Parou de empurrar, ordenei, lembrando do livro. Agora eu viro o bebê. Você só respira. Segurei a cabeça com cuidado, tão pequena, tão frágil. Virei suavemente. Os ombros se alinharam. Estava certo. Estava indo certo. Agora! Avisei quando vi a próxima contração começar. Empurra de novo. Ana empurrou. Um ombro saiu, depois o outro. Então, num movimento fluido, molhado, o bebê veio. Todo, inteiro, vivo, peguei nos braços. Pequeno, molhado, coberto de verniz e sangue, e silencioso, perigosamente silencioso. O pânico voltou. O bebê tinha que chorar, tinha que respirar. Virei ele de cabeça para baixo, dei uns tapinhas nas costas, uma vez, duas vezes, e então veio o choro, pequeno no começo, depois mais forte, mais insistente, o som mais bonito que eu já tinha escutado na vida. É menino! Gritei rindo e chorando ao mesmo tempo. Ana, você tem um menino! Amarrei o cordão com o barbante, em 2 lugares, como o livro mandava. Cortei no meio com a tesoura esterilizada. Limpei o bebê com pano macio. Enrolei em cobertor limpo. Coloquei nos braços de Ana. Ela olhou para o filho e chorou. Chorou como eu nunca tinha visto ninguém chorar. Chorou de alívio, de alegria, de amor, de dor, de tudo junto. Oi, ela sussurrou para o bebê. Oi, meu amor. Mãe está aqui. Mãe está aqui. E naquele momento tudo mudou, tudo fez sentido. Cada dor, cada medo, cada noite em claro, tudo tinha levado até ali. Até aquele momento. Até aquela vida nova que chorava nos braços da mãe. Eu cuidei do resto. A placenta que saiu depois, a limpeza, a troca de lençóis. Tudo mecânico, porque a parte que importava já tinha acontecido. O milagre já tinha se completado. Quando terminei, sentei na beirada da cama, exausto, acabado, mas feliz. Pela primeira vez em 12 anos, genuinamente feliz. Obrigada, Ana disse, os olhos ainda úmidos. Por tudo, por ter me salvado, por ter me acolhido, por ter trazido meu filho ao mundo. Não precisa agradecer, falei. Mas dessa vez não era modéstia, era verdade. Você fez tudo. Você que foi forte, você que aguentou. Eu só estava aqui. Estar aqui já foi tudo. Ela sorriu. Aquele sorriso cansado, mas cheio de luz. Como vamos chamar ele? Não tinha pensado nisso. Não era meu lugar pensar, mas Ana estava me perguntando, estava me incluindo. Não sei, admiti. Você tem algum nome em mente? Ana pensou. Olhou para o bebê. Depois olhou para mim e disse, Pedro. O galo ainda nem tinha cantado quando o silêncio da fazenda já pesava. 12 anos. 12 anos que eu acordava sem voz nenhuma, além do vento batendo nas telhas. O colchão range quando me levanto. O mesmo som de sempre. As botas estão no mesmo canto, com a mesma lama de ontem ainda grudada na sola. A rotina é o que me mantém vivo. Ou pelo menos é o que me mantém andando. Tirar leite, cuidar dos porcos, varrer o terreiro, consertar cerca. Tudo repetido no mesmo compasso, para não ouvir o vazio dentro da casa. Porque quando a gente para, o silêncio grita. E eu não aguento mais esse grito.
Saio para o terreiro quando o céu ainda está cinza, aquele cinza que anuncia calor bravo. As cigarras já começam seu canto estridente, como se quisessem furar o dia antes dele nascer. O cheiro de terra seca sobe do chão rachado. Faz 3 semanas sem chuva. O pasto está amarelo, quebradiço. As vacas mugem longe, reclamando da sede que eu também sinto só de olhar. Puxo água do poço. A corda está áspera, gasta. A roldana geme. Cada movimento é pesado, mecânico. Não penso mais no que faço. As mãos sabem sozinhas. Enchem o coxo, jogam milho para os porcos, verificam a porteira. Tudo automático, tudo morto por dentro. O sol começa a rachar o chão quando termino a primeira volta. Volto para casa, acendo o fogão a lenha, preparo café preto, forte, sem açúcar. Bebo olhando pela janela da cozinha, vendo o mesmo horizonte de sempre. As mesmas árvores tortas, o mesmo capim seco, a mesma solidão enorme que engole tudo. Ela costumava fazer café com açúcar. Dizia que o meu jeito era café de gente triste. Eu ria, tomava assim mesmo. Hoje tomo porque não lembro mais do gosto de outra coisa. Não lembro mais do gosto de nada. Lavo a caneca. Coloco no mesmo lugar. Pego o chapéu. Saio de novo. A cerca do pasto alto está caída. Vi ontem, mas deixei para hoje. Sempre deixo alguma coisa para hoje. Senão os dias ficam curtos demais, e aí sobra tempo para pensar. Pensar é perigoso. Pensar traz de volta o que eu passei 12 anos tentando enterrar. Caminho devagar pela trilha que corta a propriedade. O capim arranha as calças. O sol já está alto, violento. Queima a nuca, queima os ombros. O suor desce pelas costas. Tem gosto de sal e cansaço. Meus joelhos doem. Não doíam antes. Mas antes eu não estava sozinho. Chego na cerca. Está pior do que eu pensava. 3 mourões podres, arame arrebentado. Vai dar trabalho. Vou precisar buscar madeira nova, pregos, arame. Vou precisar do dia inteiro. Fico ali parado, olhando o estrago, respirando fundo. O coração aperta. Não é pela cerca, é por tudo. Volto para buscar ferramenta. Passo pela casa. Olho sem querer para a varanda. A cadeira de balanço ainda está lá, parada. Ninguém balança ela faz 12 anos. Mas eu não tiro. Não consigo. Porque tirar seria aceitar. E eu ainda não aceitei. Pego martelo, alicate, arame novo, coloco tudo no ombro. O peso é bom. Peso no corpo distrai o peso na alma. Volto pro pasto. O sol agora está a pino. O calor ondula no ar. Tudo treme, até eu. Trabalho em silêncio. Arranco os mourões velhos. A madeira está mole, comida por dentro, igual a mim. Por fora ainda aguenta, mas por dentro já era. Cavo os buracos novos. A terra está dura, ressecada. Cada martelada ecoa no vazio. Cada prego que entorto vira xingamento, mas eu continuo. Sempre continuo. As horas passam devagar. O sol vai descendo. Finalmente termino. A cerca está de pé de novo, firme, segura, pelo menos por enquanto. Limpo o suor com a manga da camisa. Respiro fundo. Sinto o corpo doer inteiro. É bom sentir. Dor do corpo é mais fácil que dor da alma. Começo a voltar. O dia está morrendo. O céu ganha aquele tom alaranjado que eu sempre achei bonito, mas que agora só me deixa triste. Porque fim de tarde. Era a hora que ela sentava na varanda. Era a hora que a gente ficava quieto, só olhando o sol descer. Não precisava falar nada. Só estar junto já bastava. A trilha de volta passa perto da curva. Aquela curva conhecida, a uns 300 metros da antiga serraria que fechou faz tempo. Ninguém passa por lá. O mato tomou conta. As tábuas apodreceram. Só ficou a estrutura, como um esqueleto abandonado. Mas hoje tem algo diferente. Não sei dizer o quê. Só sinto um incômodo, uma tensão no ar, como se o silêncio estivesse mais pesado ali. Paro, olho, não vejo nada de errado, mas alguma coisa não está certa. O vento mudou, trago um cheiro estranho. Não é cheiro de mato,
Não é cheiro de bicho morto, é outra coisa. Algo que não devia estar ali. O coração acelera sem motivo. Fico parado, esperando entender. Mas não vem explicação, só vem o pressentimento. Aquele arrepio de nuca que diz que algo mudou, que algo vai acontecer. Desvio o olhar, aperto o passo. Volto para casa sem olhar para trás, mas o incômodo vem junto. Gruda na pele igual suor, igual medo. Chego na varanda, sento, acendo um cigarro. A fumaça sobe lenta, se mistura com o alaranjado do céu. As cigarras gritam, o galo canta fora de hora. Tudo parece normal, mas não é. Alguma coisa mudou e eu não sei se estou pronto para o que vem.